Amém. Vamos então iniciar a nossa reunião de toda quinta-feira, uma reunião que tem edificado muitas vidas, tanto os que participam aqui ao vivo, podemos dizer assim, como também testemunhos tremendos de pessoas que vêm depois, né? Hoje uma pessoa já me ligou, falou: Isaías, não vai dar para participar, mas como eu faço para ver depois, etc. Aí eu dei o link, etc., para ela, ela ficou feliz. E por isso a necessidade de nós fazermos toda a leitura. Hoje são só, acho que são 8 páginas, então é coisa rápida para nós nos situarmos no tema da lição que nós estudaremos hoje. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Para você que nos acompanha, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Dependendo do momento em que você vai ver esse vídeo, eu gostaria de iniciar pedindo à irmã Jacira, que a irmã Jacira orasse ao Senhor. Pode, irmã Jacira? Tira o microfone. Isso, pode orar, por favor. Querido e amado Pai, é com muito prazer, é com muita satisfação que oramos, pedindo ao Senhor que nos dê inteligência, sabedoria celestial, para entendermos a sua palavra cada vez mais e cada vez mais. Ilumine, por favor, também cada vez mais o nosso pastor Wilton. Ele é que dirige este grupo e nos traz informações maravilhosas. É ele que realmente nos traz muitas e muitas novidades, não só para os pequenos, mas também para os maiores. Então, agradecemos realmente por o Senhor ter escolhido o pastor Wilton para ser o seu servo aqui embaixo. Muito obrigada, e que todos nós sejamos iluminados e que o Senhor nos dê bastante sabedoria para entendermos e abrirmos o nosso coração e fixar isso tudo em nosso coração, Paizinho. Aleluia. Muito obrigada. Em nome de Jesus que eu agradeço. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Por favor, irmão Edler. Amém. Bom, o tema de hoje é Acabaram-se as correntes. Quando um cachorro ladra e morde, o acorrentamos. Quando um homem é perigoso, as autoridades o colocam na prisão. Antigamente, os presos eram pintados e atados com uma corrente. Quando queremos levar um animal aonde ele não quer, atamo-lhes uma corrente e o puxamos por ela. As correntes servem para atar, sujeitar, para tirar a liberdade, tanto dos animais como das pessoas. Nesta reunião, vamos ver o que Jesus pensa sobre as correntes, ou seja, o que pensa sobre a liberdade. Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e ela andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignando porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindes para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados
e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Esclarecimentos. Nesta história contada no Evangelho, aparecem o mau espírito e Jesus frente a frente. O que faz cada um dos dois? O mau espírito é a força do mal, e Jesus é a força do bem. O espírito mau aprisiona, a força do bem liberta. O demônio está presente onde se põe cadeias e se perde a liberdade. Jesus está presente onde se tiram as cadeias e se reconquista a liberdade. Nos evangelhos, a palavra cadeia ou corrente ou atadura, que em grego se diz desmos, e que também é usada para se referir ao encarceramento, aparece 3 vezes. Nas 3 vezes, a mesma história se repete. Uma vez, o espírito do mal havia posto uma corrente na língua de um menino, que por isso não podia falar. Marcos 7,35. Jesus soltou a corrente e o menino pôde falar. Outra vez, o espírito mau teria posto uma corrente em um homem e o prendido em um cemitério. Por isso, o homem não podia viver com as pessoas. Lucas 8:29. Jesus chegou e tirou a corrente que prendia o homem, tirou-o do cemitério e ele pôde viver como uma pessoa normal. No evangelho que lemos hoje, o espírito mau mantinha a mulher presa por correntes. A pobre mulher andava encurvada, como se levasse nas costas um peso terrível. Ela não podia levantar a cabeça, não podia olhar para os outros, não era livre. Jesus disse que a mulher estava como se fosse um boi ou um burro quando atados à manjedoura. Jesus não suportava ver ninguém aprisionado. Jesus não podia ver os seres humanos privados da liberdade, porque a privação da liberdade é causa de sofrimento. Jesus não aguentava isso. Quando viu o que estava sofrendo aquela mulher, ainda que ela não tivesse se queixado e nem lhe pedido, Jesus imediatamente desatou a corrente e a soltou. A mulher A mulher não pediu nada a Jesus, nem Jesus se pôs a pensar se a mulher era boa ou má, se aquilo estava lhe acontecendo por sua culpa ou se ela era inocente. O fato é que, conforme o relato, Jesus não esperou nem um minuto. Ter diante de si uma pessoa acorrentada era superior às suas forças. Por não suportar isso, após em liberdade. A conclusão que se tira de tudo isso é forte, é exigente. O espírito do mal é toda força que põe correntes para tirar ou limitar a liberdade. O espírito de Jesus, no contrário, é a força que devolve a liberdade, tirando todas as correntes. O espírito do mal acorrenta a língua das pessoas para que não falem e não digam a verdade. Acorrenta as pessoas e ata-as aos cemitérios e aos sepulcros, para que não tenham vida e estejam como mortas. Acorrenta as pessoas, jogando sobre elas um peso insuportável, para que vivam como animais. Jesus, ao contrário, quer que as pessoas sejam livres para falar e dizer o que têm de dizer. Jesus quer que as pessoas caminhem pela vida com a cabeça levantada, que ninguém tenha de abaixar a cabeça como pessoas sobrecarregadas por cargas insuportáveis. São muitas as pessoas, principalmente entre as mulheres, que vivem como aquela mulher. São aquelas que se sentem obrigadas a olhar sempre para o chão. Não podem levantar os olhos para o céu, não são livres, são como boi e como burro atados à manjedoura, humilhados e sedentos. Deus não quer, não pode querer isto para os seus filhos. No evangelho que lemos, há algo mais importante. O chefe da sinagoga, que era o chefe da religião judaica, na cidade aonde aconteceu o que este evangelho relata. Ficou indignado por Jesus ter curado aquela mulher porque era sábado
e a lei religiosa dos judeus determinava que aos sábados não se podia curar os doentes. É evidente que aquele chefe estava mais interessado na religião do que na liberdade das pessoas. Para Jesus, a liberdade interessava mais do que a observância da religião. Jesus pensava assim porque se deu conta de que a religião pode se converter em um terrível engano. Ninguém nunca viu, ouviu ou tocou Deus, porque Deus nunca está ao nosso alcance. Deus está sempre além do que nós, mortais, podemos alcançar, ver, entender, sentir e ouvir. Por isso há tantos deuses. Cada religião representa e imagina Deus como pode. Então acontece o que vemos todos os dias, que cada religião tem o seu Deus. E às vezes os deuses brigam uns com os outros. Por isso há guerras e terroristas da religião, que torturam, declaram guerras e violências. Matam os que consideram infiéis, hereges, teus, pecadores. Ocorre então que a religião pertence à ordem do divino, enquanto a nossa vida pertence à ordem do humano. Isso quer dizer que o religioso é um elemento estranho à vida, que entra em nossas vidas e assim o divino se põe no humano, de forma que o mesmo que nos alenta nas nossas limitações também recorta, limita e até pode ser que anule a nossa liberdade. Deste modo, o religioso nos manda e nos proíbe, nos premia e nos castiga, nos promete e nos ameaça. Os homens da religião dão tal e tanta importância a tudo isso que acaba dando mais força e mais importância ao que manda a religião do que ao que nós humanos sentimos, necessitamos para nos sentirmos bem e sermos felizes. Tudo isso vem nos dizermos algo que é capital na vida. Sempre se disse que a origem de todo mal é a liberdade. As pessoas fazem coisas mais porque se sentem livres para fazer o que têm vontade. E por isso, Adão pecou e trouxe o mal ao mundo, porque Adão foi livre para fazê-lo. Isso explica porque os padres dizem que no mundo porque Adão foi livre para fazê-lo. Isso explica porque os padres dizem que se no mundo há tantas coisas mais, é porque a liberdade é em demasia. Alguns dizem que antigamente, quando havia menos liberdade do que agora, as coisas estavam melhores. Também por isso, muitos pensam que para educar as crianças e os jovens, o que se deve fazer é limitar-lhes a liberdade. Também alguns políticos afirmam que as coisas iam bem quando a liberdade das pessoas era cerceada e não existia a liberdade que existe agora. O que nós cristãos temos a dizer diante dessas coisas? O que Jesus pensa de tudo isso? A liberdade não consiste em cada um fazer o que lhe dá vontade. Um bêbado, por exemplo, faz o que tem vontade quando entra em um bar, mas na realidade ele não é livre. A verdade é que o bêbado está acorrentado à bebida e é escravo dela. A liberdade consiste em não ser escravo de nada e nem de ninguém, e não estar preso a nada e nem a ninguém. Ademais, consiste também em lutar para que ninguém escravize os outros. Resumindo tudo o que foi dito em uma só frase, temos de afirmar com força que a liberdade é verdadeira liberdade quando está a serviço da misericórdia. A liberdade é verdadeira liberdade não quando nos submete à religião, mas quando nos faz mais humanos, mais tolerantes, mais honrados, mais livres, pessoas melhores, pessoas tão boas que espalhamos bondade, liberdade e alegria de viver. Perguntas. O que significa ou o que representa neste evangelho a mulher encurvada? Por que o chefe da sinagoga ficou tão irritado por Jesus curar no sábado? Você tem a impressão de que a igreja se interessa mais pela religião do que pelas pessoas? Dê um exemplo.
Conte uma experiência da sua vida na qual você tenha preferido cumprir a lei em vez de ajudar alguém. Nos níveis políticos, econômicos e religiosos, de trabalho, de família, amoroso, como se vive a liberdade autêntica? E assim eu passo a palavra para o nosso irmão Isaías. Amém. Muito obrigado. Uma leitura bastante interessante e gostaria de passar agora para o nosso professor. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Mais uma quinta-feira, Amém. mais uma jornada do nosso grupo na Teologia Popular de Jesus. Essa lição, através dessa passagem bíblica tão bem lida aí pelo nosso irmão Éder, ela é bastante simples, mas muito profunda. Eu creio que é uma passagem que qualquer pessoa que lê o texto com atenção não vai encontrar dificuldades de entender o texto. Ele é simples. Só que o que está por trás da composição desse texto é algo muito profundo. E aí vem essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que é simples o entendimento, a compreensão mais necessária talvez ela fique além da nossa compreensão. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui rapidamente, para que depois os irmãos possam trazer as suas reflexões, os seus exemplos. Essa mulher ela vivia 18 anos ali com essa prisão, com essa corrente de um espírito de enfermidade, né? O número 18 ele é interessante aí porque ele mostra uma completude, né? É 6 mais 6 mais 6. Então seria a total incapacidade de viver, né? Na questão numerológica, a gente vê o número 7 aí, o número da perfeição, né? O número da completude, e o número 6 como sendo o número da imperfeição, o número que não alcança o 7. Então ela está 18 anos sofrendo com isso, 6 mais 6 mais 6. O texto mostra que é uma mulher, então ele coloca o holofote nisso. Uma mulher que há 18 anos vinha sofrendo e ela está num ambiente ali que era, entre aspas, o ambiente para a liberdade. O texto é muito interessante, ele é provocativo, porque o ambiente da liberdade, ele é o ambiente da escravidão. Ele é um ambiente que dá suporte para uma religião, para uma tradição que ela, ao invés de libertar as pessoas, ela quer aprisioná-las. É um local onde, ao invés de usar a palavra de Deus naquele momento, né, que eles entendiam como palavra de Deus, para trazer vida, alegria e liberdade para as pessoas, eles usavam a palavra de Deus como uma prisão, né? E o mandamento de Deus, que era para trazer o descanso, eles estavam usando para trazer o impedimento para a mulher. O sábado era o dia de descanso. E descanso é descansar de toda obra, de todo mal, de todo cansaço, tudo aquilo que não nos deixa ter uma vida plena. Lembrando que esse texto, ele é construído, né, esse texto que fala sobre o sábado, a guarda do sábado, num ambiente de escravidão, onde eles ansiavam pela sua libertação. Eles ansiavam viver a liberdade e ter um descanso do seu trabalho de escravo. A religião, ela pega essa lei, e como foi muito bem lido aí pelo Éder, e a pergunta que é feita, né, no estudo, como que a religião ela se apresenta como esse instrumento de podar as pessoas, né? Como que a gente pode ver se o ambiente religioso ele produz essa liberdade ou se ele usa a tradição, ele usa toda a sua estrutura para fazer com que as pessoas fiquem mais escravas ainda, mais acorrentadas a essas tradições que elas não têm poder nenhum na vida das pessoas. Jesus ele vai curar essa senhora num dia de sábado. Muito interessante isso, nesses conflitos que o evangelho mostra sempre no dia do sábado. Porque no dia do sábado Jesus parece que tinha preferência de, estando nesses locais, operar o seu milagre, a sua cura, e sempre eles colocam a lei contra Jesus. Não era que a lei era contra Jesus em si, mas era a interpretação que eles davam com relação à lei para que Jesus fosse pego em alguma coisa. Você já parou para perceber que a religião ela faz isso? Ela quer condenar as pessoas que estão fazendo algo bom, né? O que Jesus está fazendo ali é algo maravilhoso. Ele está curando uma pessoa. Ele está libertando uma pessoa.
Ele está tirando esses grilhões, essas grades que aprisionam uma mulher indefesa, uma mulher que não tinha força, uma mulher que padecia. Você já imaginou você padecer 18 anos numa enfermidade como essa? Então, Jesus, nesse ambiente, ele traz a cura e ele é totalmente repreendido por aquele pessoal. Eles dizem que existem outros dias para que pudesse curar, e não necessariamente no sábado. É interessante, né? Porque o sábado é o dia principal da atividade na sinagoga. Mas eles não querem que nesse dia algo que venha surpreender, algo novo aconteça. Esse texto é uma crítica à tradição morta, à tradição fria. E a gente às vezes também vive isso, né? As nossas tradições, os nossos cultos, os nossos rituais, os nossos formalismos, nós impedimos às vezes o novo. E a gente sempre usa como argumento a palavra de Deus, tirando, claro, ela do contexto, tirando ela da sua realidade, porque Jesus ele veio trazer vida, ele veio trazer vida abundante para as pessoas, ele veio libertar. O próprio Evangelho fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única libertação verdadeira é aquela que vem de Jesus. Mas o ambiente religioso, ele é totalmente contrário a Jesus. Ele usa o sábado para aprisionar ainda mais essa mulher e não dá o descanso que ela tinha. Jesus ali é um verdadeiro agente do sábado. Ele vem mostrar para que o sábado existe. O sábado existe para você fazer o bem, para você libertar, para você dar vida. Só que isso vai contra todo o ensinamento religioso. Então o texto ele é muito provocativo, ele deixa essa reflexão para nós. Até quando a nossa religião ele é uma fantasia, uma fábula, é uma criação de um Deus que não existe. O Castilho ele fala aí de diversos deuses que são criados, né? Será que também na nossa prática religiosa, a nossa leitura equivocada da Bíblia não criou na nossa mente um falso Deus? Um Deus que não tem liberdade para fazer o bem? Um Deus que não pode curar uma pessoa porque ele estaria quebrando um mandamento dele? Então fica essa reflexão para nós. Qual o Deus que nós criamos na nossa mente? O Deus que nós servimos, que nós adoramos, ele é de fato o Pai de Jesus? Ele é o Deus que foi expresso na pessoa de Jesus? É um Deus que se preocupa com a vida, com a alegria dos homens, que é um Deus que traz libertação, que traz o poder dele para nós, não para nos machucar, não para nos aprisionar mais, mas para nos libertar? Ou nós temos a visão de um Deus, que é um Deus carrasco, que é um Deus preocupado, se eu estou cumprindo todos os mandamentos dele ou não, se eu estou seguindo à risca a minha religião, um Deus que se agrada que eu esteja sofrendo, mas que eu esteja ali firme naquela religião. Então esse texto ele é provocativo nesse sentido e tem que nos levar a essa reflexão. Qual é a imagem de Deus que nós criamos? É o mesmo Deus de Jesus? É o mesmo Pai que ele dizia que ele vinha fazer as obras do Pai? Ou é o Deus das diversas religiões, dos diversos credos, que é um Deus distante, um Deus que só está preocupado que eu, mesmo sofrendo, mesmo tendo muitas dores, eu esteja lá cumprindo o rito do que os homens de Deus estabeleceram para nós. O texto mostra que o principal opositor da cura divina, do milagre de Deus, da libertação, era o chefe da sinagoga. E quantos chefes das sinagogas nós temos hoje? Que aprisionam, que escravizam as pessoas em nome de Deus, mas na verdade eles são verdadeiros anticristos, pessoas que não entenderam o evangelho e vivem a sua religião oprimindo, castigando, querendo só que a pessoa cumpra o seu ritual e se ela morrer, se ela estiver enferma, é só um número. Então que Deus nos tire, nos liberte de todo pensamento religioso, de tudo aquilo que é contra o evangelho, que somente a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Passar por mãe Isaías. Amém. Louvado seja Deus. Muito interessante, agradecido, professor, pela sua fala. Irmão Éder, muito obrigado. É muito interessante, realmente, essa fala do professor, porque nos faz ter vontade de perguntar, de argumentar, de acrescentar muitas coisas. Mas eu gostaria de abrir a oportunidade para os irmãos falarem o que os irmãos acharam, né? Do texto lido, do que o professor falou. Existe algum exemplo na comunidade onde você congrega em que você já viu alguém aprisionado, você se sente aprisionado? Está aberta a oportunidade para você participar.
tá bom? Fiquem Queria à falar. vontade. Por favor, Eu acho Edler. Que bom. interessante essa dificuldade que as pessoas têm desse equilíbrio, né? Porque as pessoas elas vivem em um dos dois extremos. Ou elas acreditam que Jesus veio para que a gente não tenha nenhuma doença, nenhum tipo de enfermidade, que toda enfermidade que vem ela é demoníaca, e que Jesus ele é obrigado a nos curar, e tem aquele outro extremo, né? Que é o que acha que a gente pode estar em cima de uma cama, que a gente foi feito, que o crente ele foi feito para sofrer mesmo, para padecer nessa terra aqui. E é muito interessante a gente vê a dificuldade que, que os servos de Deus mesmo, às vezes até servos sinceros, têm de ver esse Deus, sabe? Um Deus que veio para nos dar vida, uma vida abundante, né? Mas que ao mesmo tempo não é nosso mordomo, né? Então é uma linha muito tênue, assim, entre o que Deus ele tem para nós e entre o que as pessoas acham que Deus tem para nós, né? Então, esses dois extremos a gente vê muito dentro dos templos, né? Existem pessoas que pregam que a gente tem que padecer, e existem outras que acham que qualquer tipo de enfermidade que nós temos é demoníaca e que Deus ele tem a obrigação de nos fornecermos a cura e tal, sendo que, na verdade, é o equilíbrio entre as duas coisas que é o bíblico, né? Assim, Deus ele cura pessoas, abençoa pessoas sim, mas ao mesmo tempo Paulo fala que quando ele estava nu, ele se alegrava, né? Quando ele estava enfermo, ele se alegrava. Então, em todos os momentos, né, ele se alegrava em Deus e buscava a satisfação dele em Deus. Por favor, professor, é o pagar o preço, né? Exatamente. Como bem o Éder colocou, né? Sempre a nossa tendência é cair em algum extremo e ficar lá naquele extremo. Por quê? Porque o extremo ele é uma zona de conforto. Porque o extremo ele já define como que você tem que acreditar, como você deve crer, e o extremo ele não abre espaço para você ter que lidar com cada situação de maneira individual. Porque você tendo que lidar com cada situação vai exigir tempo, o entendimento, você tem que buscar o entendimento no Senhor, e isso dá trabalho, né? Então, o que que eu prefiro? Eu quero que tenha uma cartilha que fale como que eu tenho que acreditar. E aí eu coloco lá, é isso e acabou. E aí eu pego essa cartilha, decoro ela e pronto. Aí eu não abro espaço mais para nada, né? E os dois extremos são assim. E em Jesus você não vê isso. Em Jesus você vê sempre a questão da novidade, né? A questão sempre de cada situação ele viver aquela realidade. Porque o que acontece? A gente busca medir todas as coisas através de um padrão estabelecido, né? E eu sempre ressalto lá com o pessoal, nos estudos, lá no seminário, nas igrejas, para a gente parar, né, com essa resposta que fala assim, não, mas eu não faria. Eu penso assim, são 8 bilhões de pessoas, né? Então, eu chegar e dizer que eu não faria, e esse ponto, o seu padrão de julgamento é muita coisa. Eu tenho que aprender a ouvir, a entender essas pessoas. Então é isso, tem pessoas na fé cristã que elas vão orar e elas vão ser curadas. Outras pessoas não serão curadas. E aí essa tensão ela permanece. Não tem uma regra. Eu consigo estabelecer uma resposta para tudo através do extremismo, mas será que é o que está acontecendo? A pessoa não foi curada, eu falar, você não foi curada porque você não teve fé. Então você coloca esse julgo e é como o Éder falou, Paulo, ele já tinha essa maturidade que ele entendia que independia da circunstância. O que ele podia falar é que ele vivia em Cristo. Então, ele não sabia o dia de amanhã. E não se preocupava com isso. E ele não queria estar nem no extremo nem no outro. Ele falou, eu posso passar fome como posso ter fartura. Eu posso estar vivendo uma vida tranquila e sossegada como estar vivendo uma dificuldade. O que importa é que Cristo está comigo. Se ele está comigo, não importa a circunstância. Então, não é nem lado nem outro. Não é nem eu dizer que eu sou um crente abençoado porque eu tenho muito dinheiro, tenho os bens necessários, nem que eu sou espiritual porque eu só vivo enfermo e só vivo pobre. Não é isso. Esses valores, eles não medem espiritualidade.
O que mede espiritualidade é o meu contentamento em Cristo, é a minha vivência em Cristo. É eu saber que, independente do local, da circunstância, eu estou em Jesus, né? Então, a gente se depara com isso. Esses relatos de cura que a gente vê no Evangelho não é para afirmar, olha, você veio para Jesus, todas as enfermidades você vai ter facilidade, você vai orar que elas já vão ser rompidas. Esses relatos, eles mostram que Jesus cura de fato. Mas, além disso, ele vai mostrar o quê? Que esses instrumentos de Deus, eles são sempre usados contra Deus pela religião. Esse é o sentido desses relatos, né? Que nós sabemos que Jesus cura, a gente sabe. Foi a nossa aula passada, né? Essa questão de Jesus curar ou não. Nós temos aqui testemunhos, cada um aqui tem o seu testemunho. A irmã Aileen, acho que ela não conseguiu entrar aqui hoje, né? Porque falaria o testemunho dela, ela tem um testemunho muito bonito sobre cura, né? Ela tinha uma doença grave e ela foi curada. Acho que ela não entrou hoje porque ela mora no Rio Grande do Sul. E lá está com aquela situação bem caótica, bem crítica, né? Então eu sei que cada um aqui tem exemplos de cura, eu também tenho exemplo, mas não é isso. Se eu morrer de uma enfermidade, não quer dizer que Deus não está na minha vida e que eu sou menos espiritual ou mais crente porque eu morri de enfermidade. A nossa certeza é o Senhor Jesus, mas não tem essa coisa fixa, esse regramento fixo na vida, como se fosse uma produção em série, vários robôs vivendo aqui de uma mesma maneira. Não é isso. A vida cristã ela tem esse colorido, isso é muito bonito. Amém. Amém. Quer perguntar, João? Sim, tá dando para ouvir? Bem. Professor e irmãos, eu li o texto e o texto fala, o autor coloca Jesus falando em doença. Em momento algum, o texto fala que a mulher estava endemoniada, né? E eu fiquei pensando, seria essa enfermidade um problema psicológico dela? Ela andava encurvada porque talvez tivesse medo de se erguer? E Jesus a sugestionou, sem tirar a ideia do milagre, a se levantar e ela se erguer? Eu fiquei pensando nisso. E depois a gente vê o texto falando, Jesus falando que ela era filha de Abraão, né? Qual a intenção de Jesus colocar essa frase que ela era filha de Abraão? Seria para dizer para os outros que ela também fazia parte daquele grupo? E aí a gente vê o autor colocando uma palavra ou um ser na boca de Jesus, Satanás, né? A tradução, o tradutor coloca Satanás. Como é que a gente pode entender essa palavra Satanás na boca de Jesus e que diz que ele aprisionou durante 18 anos? Será que alguém falou para ele, olha, ela está assim nessa situação há 18 anos? Ele não adivinhou. Então ele é onisciente, ele adivinhou, né? E será que eu não posso, não convinha liberá-la? Né? Então eu fiquei com essas perguntas na minha mente, professor, e aí estou jogando aqui no estudo para a gente ouvir de você. Valeu, João. Legal. Bem, essas perguntas do irmão João sobre a crítica textual sempre são bem interessantes, né? Que faz a gente mergulhar aí no texto. Eu estou com ele aqui aberto aqui, mas acompanhar ele chama o que ela tem de um espírito de enfermidade, já há 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, né? O texto ele dá esse detalhamento. É aquela questão. O Novo Testamento ele é construído, né? E não há nenhum problema de nós interpretarmos que isso foi um fato histórico. Não tem nenhum problema, né? Mas o que é mais importante no texto é a mensagem e como que é trabalhada essa questão da mensagem usando figuras representativas. O que é isso? Ela não tem nome. Se vocês perceberem, aqui não tem nome dela. Então, geralmente, quando não tem nome, quando fala assim, mulher, um homem,
E quando não dá o nome, geralmente essa figura se torna uma figura representativa. E ela seria uma figura representativa de quem? A gente pode considerar como povo daquela região. Por quê? Está lá há 18 anos, já chegou à sua completude, né? Filho de Abraão. Se você olhar nos evangelhos, é uma expressão que está relacionada com o povo, né? Por isso que é colocado na boca de Jesus isso. Esta filha de Abraão. Lembra que há uma crítica nesse sentido a essa expressão lá atrás, no início do evangelho, né? A gente teria que recuar quando tem aqueles discursos de João Batista, por exemplo, quando ele diz, né, que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, quando fala que essa mulher é uma filha de Abraão, está fazendo um link aí claro com a questão da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Por isso que é muito provável que essa mulher seja uma figura representativa. 18 anos, né, o tempo completo, o espírito de enfermidade está sobre ela, ela anda encurvada e não pode de maneira alguma se direitar. Ou seja, sem Jesus, ela nunca vai conseguir andar de maneira correta, andar de maneira firme. Ela vai ficar sempre encurvada. E isso pode representar, claro, a questão da religião, a questão daquela comunidade, que sem Jesus sempre vai andar o quê? Encurvado, à disposição do inimigo, de Satanás, né? Que é colocado aí no texto, como o irmão João falou. Então, quem é esse Satanás que está oprimindo, né? Qual é a força que está oprimindo? Então, a história em si, ela tem essa mensagem, que Jesus é aquele que vem libertar de todas as estruturas, seja no campo individual, seja no campo coletivo. Então, esses textos são muito bem construídos para entender isso, né? 18 anos, uma mulher que ela anda encurvada e que ela não pode se endireitar. Esse é o quadro da derrota total. Jesus vai lá e repreende todo o mal contra ela, e ela é como a filha de Abraão, ela tem acesso a viver a liberdade. Ou seja, pode se aplicar também para o povo ali. O povo da aliança, que era um povo que, embora sendo filho de Abraão, era um povo que andava encurvado e não podia se endireitar. Muito bom, professor. Obrigado, João. Muito bom. Professor, eu tenho uma questão e queria trazer mais para a parte prática da igreja hoje. Da igreja hoje. Sexta-feira, ou quinta, foi segunda-feira ou terça, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele decidiu abençoar uma pastora ali em Bangu. Eu fui levar uma cesta básica, umas cestas básicas. Fui no Ceasa, comprei a cesta, levei para ela lá em Bangu. Uma mulher pia, uma mulher bastante tranquila, uma pastora, né? E ela falando comigo, ela tem uma igreja na casa dela. Tá, aí chegou um momento que ela falou: Satanás se levantou aqui. Eu falei: por quê, pastora? Porque veio um grupo, veio umas 3, 4, 5 pessoas congregar aqui é pequenininho, eles estão há 3 meses aqui, mas eu já não gostei, tive que puxar a orelha, porque sexta-feira eles foram para o monte e não falaram comigo. Sim. Eu não gostei, vou disciplinar, aquela coisa toda. Eu fiquei quieto assim, falei: Jesus, tem misericórdia. Quer dizer, o que ela aprendeu é essa autoridade impositiva, né? De que se a pessoa quiser fazer algo na sua hora de lazer, Sim. na sua hora livre, ela tem que falar com quem está acima dela. E no texto nós observamos um líder, um líder que age dessa forma, né? Ele é o dono, ele é o coronel, ele é o... e isso é muito perigoso. Independente de ser igreja, independente de ser... eu acho que só ressalta... nem em empresas existem essa dominação toda. Eu estava lendo um dia desse que as pessoas que trabalham home office, fora do horário expediente, não é correto o chefe mandar um zap, telefonar, pedir para fazer uma tarefa, fora do horário do expediente. Agora você vê. Então, se o expediente vai até às 16 horas, ele 16h03, ele não pode mandar um zap pedindo para a pessoa fazer algo em prol do emprego. Então, há de se ter essa liberdade da pessoa viver, né?
E no meio religioso é pior. E nós vemos em confrarias, que o cara é obrigado a cumprir regra, quartel, como se fosse, né? O líder vai dar uma chicotada, etc. A pergunta que eu queria fazer ao professor: o professor acha que a falta do conhecimento bíblico, a falta dessa iluminação em entender que quando nós estamos em Jesus, nós somos livres, entidades, grupos, associações, nada pode nos prender. Nós somos livres em Cristo, dentro do respeito à liderança, aos líderes, etc., né? Mas nós somos líderes, somos livres em Cristo. Qual a razão principal que o professor poderia colocar de nós termos líderes, por exemplo, como aquele líder lá de Éden, em que obriga a pessoa a não usar calça jeans e as mulheres usarem roupão e aquela coisa toda? Qual a razão principal? Que o professor pudesse me dar, vou deixar o professor aqui tranquilo, 3 razões principais para que isso aconteça. Por favor, professor. Isaías, eu creio que as razões, elas vão brotar de uma mesma fonte. Qualquer razão que for colocada aí, e ela tem as suas valias, por exemplo, eu posso afirmar questões psicológicas, questões emocionais, questões cognitivas, né, a capacidade de entendimento. Todas essas questões, elas vão estar subordinadas a uma questão que é a questão definitiva, que é a ausência da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é desprezada, quando ela não é conhecida, você acredita no que aquela pessoa está falando. Então, ela fala em nome de Deus. Qual que é a evidência de que ela fala em nome de Deus? É a palavra de Deus. Eu tenho que confirmar pela palavra. Só que como eu não conheço a palavra e eu olho para aquela pessoa, eu acredito no que ela está falando. E eu passo a viver em torno dela. Ela se tornou uma pessoa mediadora entre a minha vida e o que a palavra de Deus determina. Então, qualquer motivo que você apresentar, questão emocional, eu olho para aquela pessoa e vejo nela o meu líder, eu sinto segurança nela. Aí a palavra de Deus é contra isso. Eu tenho que respeitar as pessoas, mas o meu único Senhor, meu único pastor é Cristo. Eu vejo a funcionalidade na vida dos irmãos e eu sei que cada um tem a sua participação no corpo de Cristo. Mas quem é o meu Senhor? Quem é o meu líder? Quem é a cabeça? É Cristo. Mas como é que eu sei isso? É pela palavra. Questões cognitivas. Eu não tenho conhecimento. Dependência, né? Aí eu passo a me depender daquela pessoa. Como que é essa dependência? Eu tenho uma dúvida, tudo eu pergunto para essa pessoa, ela se torna meu guru. E como eu acredito... Entra no lugar da carência de pai, né, professor? Carência de pai. E aí toma o lugar de quem? Do Espírito. Né? Porque é o Espírito que nos conduz. Aquela pessoa passa a ser o meu Espírito Santo. Mas por que isso acontece? Porque ela não tem conhecimento da palavra. Então, a ausência é a palavra. O próprio Deus fala isso em diversos livros proféticos lá, né? O meu povo me abandonou. E eles cavaram cisternas rotas, que não tem água. Então, eles deixaram a fonte. E como que a gente vê a fonte hoje? Através da palavra. As pessoas, elas estão carentes da palavra. Você fala assim, qual que é a evidência para fazer isso, irmão? Aí a pessoa fala, não, Deus me falou. Como é que falou contigo, né? Esse caso que você citou, perguntaram por aí lá, mas e a base bíblica? O senhor fazer isso? Ele falou, não, isso aqui é um mistério nosso, é de Deus com a nossa igreja. Por que as pessoas acreditam? Porque vê naquele homem um homem que opera sinais, um homem que é poder de Deus, que é cheio de Deus, né? Então, o que ele fala é como se Deus estivesse falando. Então, quem sou eu para questionar o ungido de Deus? A pessoa fala, não, meu irmão, Deus falou com o nosso profeta. Até há pouco tempo, aí, antes do Davi Miranda morrer, por exemplo. Por que está falando o nome dele, Wilton? Porque isso aí, ele falava na rádio, gente. Isso aí não era uma coisa secreta. Ele pregava isso. O pessoal da rádio dizia: Davi Miranda é o Moisés dos tempos atuais. O que está por trás desse negócio de ser Moisés? É o libertador. Moisés é aquele que fala com Deus e traz a lei de Deus. Aí você fala, mas cadê Cristo nesse ambiente? Olha para onde que eles ecoaram, para Moisés. E compararam o líder deles com Moisés. É uma característica de seita. O nosso líder é o Moisés dos dias atuais, ou seja, Deus fala através dele. Mas a palavra de Deus, por isso que eu falo que é a ausência da palavra. Lá no livro de Hebreus,
não fala que Deus falou aos pais antigamente pelos profetas, mas hoje fala por meio do Filho? Não é através de qualquer Moisés, de qualquer pastor, é através de Jesus? Aí eles não vão te responder. Não, irmão, mas isso aqui é uma coisa nossa, sempre vai ter isso, não adianta. Não adianta você lançar a palavra contra eles, ou a favor deles, ou para que eles vejam. Não tem como. Não é só a palavra. Eu sempre falo isso. Quem já iluminou nesse assunto muito tempo atrás foi o próprio Caio Fábio. Ele, quando era mais novo, ele falava assim: eu achava que se eu enviasse a palavra, se eu pregasse para esse povo, se eu me dedicasse a ensinar, que esse povo iria mudar. Aí ele falou assim: eu vi que isso não acontece. E não acontece mesmo. Não acontece. Não é somente falar a palavra. Você pode ir lá falar a palavra, se a mente deles, o coração não tiver aberto para a palavra, se não for um bom solo, vai bater e vai cair. O pessoal fala assim, tá na Bíblia, mas aqui a gente tem um negócio aqui que é nosso Deus. Então é mentira esse negócio, a sola escritura, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Os católicos não têm isso, eles têm a tradição, eles têm o magistério da igreja, e eles têm a palavra, são as 3 fontes da revelação, né? Amém. Nós não, nós somos o sola escritura. É mentira, não é o sola escritura. Se o seu pastor definir o que é para você acreditar, você vai acreditar. A tradição da sua igreja define, você vai. Não tem um discurso aí deles que fala assim, não, nós aprendemos assim com os nossos pais, quando o missionário Rutherford chegou aqui. Tá. Então, é a tradição também, não é só a palavra. Um ambiente que é livre é a palavra. Eu chego, dou um ensino, o irmão falou, Wilton, não está batendo com esse versículo aqui, vamos dar uma olhada? Aí a gente olha lá e fala, irmão, verdade, vamos estudar mais esse assunto? Não tem isso, não. O pessoal vai falar, não, irmão, mas eu estou ensinando assim e acabou. Aqui quem manda sou eu. Então, Isaías, o chefe da sinagoga, ele continua aí. Quem fizer algo diferente do que a instituição definiu é diabo, é inimigo. Professor Wilton, antes de passar para outras pessoas aí que querem perguntar, a Patrícia quer perguntar, a irmã Sheila, a irmã Jacira quer perguntar, o irmão Édele tem outra pergunta, o irmão Saulo Gugel já vai liberar o microfone aí para fazer uma pergunta. Eu queria te dizer que aquele irmão, depois eu te ligo em particular, aquele nosso irmão da Assembleia de Deus de Madureira, aquele pastor, ele que você conhece, que eu conheço, ele rachou a igreja. Ele rachou a igreja e levou 90% dos membros e está abrindo o ministério dele. Depois nós conversamos sobre isso. A sequência, isso aí é normal acontecer. É o caminho normal. É o caminho normal. Então, eu queria perguntas, pastor. Ô, Saulo, por favor, Saulo, uma pergunta, varão de Deus. Acho que o Saulo ele está sem o microfone, Isaías, no chat ali. O Saulo falou, estou sem o microfone. Faz aí, Saulo, pelo chat aí uma pergunta, ou um comentário, algo. Opa! Oi, Isaías, vê se está funcionando aí. Dá para me ouvir? Ih, rapaz, parece a voz do William Bonner. Poxa, rapaz, que isso. A Saulo, que bom. A filha do Jorjão uma vez ouviu minha voz no zap que eu mandei para ele e falou que parecia a voz de uma criança. Também perto da voz do Jorjão, né, rapaz? Quem não parece Poxa, voz de criança, né? a dele é do trovão. A dele é trovão. Ela está acostumada com a voz do pai, né? Que bom, Saulo, você está aqui com a gente. Por favor, fique à vontade. Paz, irmãos, paz ao pessoal que está aí, que eu não conheço, mas em Cristo a gente está tudo junto. Era só um comentário que eu estava aqui pensando, eu nem ia colocar, mas essa questão que o Wilton falou sobre a tradição, aqui no nosso grupo é desse jeito, né? Uhum. Desde muito cedo, a gente ouvia assim, então vai para o outro onde pode, porque se fizer aqui está em pecado, né? Uhum. E aí é uma coisa interessante que uma vez numa escola dominical onde o Wilton congregava, não sei se ele vai lembrar disso, ele me convidou para poder conversar lá com os irmãos um pouco, e aí a gente falou daquela passagem que Paulo fala a Timóteo, fazendo assim, né, salvará a ti e os que te ouvem.
E não há inocente diante de Deus, né? Legalmente, a gente não pode dizer que não conhece a lei para cometer crime. Se você tem uma Bíblia, se você tem a condição de orar e buscar em Deus e se permitir ser guiado pelo Espírito, que é isso que o Wilton coloca aqui muito bem, que se não for revelação do Espírito, e não é o revelamento, é de fato a iluminação acerca dele. Genuína. É isso. Se não for assim, você vai ficar ouvindo quem está fazendo errado, e se fazendo certo, ensinando certo, salva a ti é os que te ouvem, fazendo errado, ensinando errado, não tem desculpa de que eu estava seguindo o pastor. A gente não está naquele período que o sacerdote sacrifica por nós. Então, essa história de que aqui era desse jeito. Então, se você não obedece aqui, porque a gente contratou, que a gente acertou, sentou em assembleia, você está em pecado, porque está em desobediência na igreja local. Regimento interno. Regimento interno. Legalmente, mais uma vez, né, a lei do... A gente vive no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que cada estado tem uma lei bem peculiar, né? Uma lei municipal não se sobrepõe aí a uma lei federal e coisas desse tipo, né? Sim. Aí é o regimento interno se sobrepondo à palavra. Mas era isso, era para poder ver se ele lembrava dessa questão, que muitas das pessoas seguem com esse medo. Não, aqui está acertado assim, se eu não fizer, eu estou em pecado. Sim, sem dúvida. Esse local que o Saulo foi, que a gente congregava lá, teve uma vez um fato interessante, dentro dessa perspectiva aí que o Saulo colocou. Estava lecionando lá no seminário, e o dia que eu lecionava lá era o dia que tinha o culto de doutrina, como era falado, né? Interessante que era assim, era o culto de doutrina e o outro culto, que era o que iam as pessoas, que era na quinta. Então eu lecionava nos 2 dias que tinha movimento lá. Só depois que eu fui para quarta-feira, aí eu pegava o local lá, o templo, sem ninguém. Mas na maioria das vezes eu sempre encontrava o pessoal lá. E tinha uma terça-feira lá, que eu não me lembro qual, se era a segunda terça-feira ou a terceira, que era a tal da reunião de administração geral lá. Não tinha essa reunião nas assembleias? Que era o dia onde você ia saber o pecado de quem ia ser excluído. Então essa aí bombava, porque era o dia onde ia excluir as pessoas, tá? Então lotava lá. E teve uma reunião dessas, que eu estava ensinando lá, daí deu intervalo, né? Aí veio lá o pastor, chegou para mim: ô Wilton, a paz do Senhor, tal, paz do Senhor. Bom, o pastor tá chamando você lá em cima, que ele quer, tá tendo uma reunião, ele quer tirar uma dúvida contigo. Aí eu falei: meu Deus, que reunião é essa? Aí eu falei: tudo bem. Eu avisei lá a secretária do seminário, que era a Isabel, não sei se o Saulo lembra dela. Aí eu falei: Isabel, eu vou lá. Tá. Não, não, professor, o pessoal tá te esperando lá, pode ir. Aí quando eu cheguei lá, eles foram até espertos, eles não me contaram como foi em detalhes, só me pediram uma opinião acerca de... O Saulo tá falando que ele lembra. Eles só me pediram a informação lá, o que eu achava de um assunto. Só que eles não falaram quem foi que levou o assunto, nada, eles foram até sábios nesse ponto, para deixar o cara bem livre, né? Enfim, eles contaram a história, eu falei assim: ó, a interpretação que eu entendo que é a correta é essa aí, a segunda. E aí eu vi que ficou assim um olhar assim, um olhando para o outro, esse cara assim. Aí o pastor: mas por que você entende isso? Eu falei: ó, porque essa passagem fala isso, 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 isso. Se eu não me engano, era algo relacionado à ceia. Eu não me lembro o que é. Mas eu lembro da história, que foi muito interessante. Aí eles ficaram em choque, porque eles esperavam que eu ia afirmar a primeira. Aí o que eu vi depois? Que a segunda, que é o que eu concordei, era de um menino lá que eles tinham como rebelde na igreja. É um adolescente lá, não é adolescente, pós-adolescente, um jovem que era muito contestador. Então, eu acho que ele leu algum material fora e levou lá para eles. E bateu o que ele falou, de fato, era o correto no meu entendimento também. Aí eles olharam e falaram assim: tudo bem, esse negócio de teologia é meio complicado mesmo, tal. E você não foi nem o presidente, foi o vice. 70 anos nas costas. Isso é bem complicado mesmo, essa questão teológica. A gente está vendo cada coisa aí nesses últimos dias da igreja.
Então é assim, eu vou sugerir aos irmãos que, mesmo que ele tenha tido a razão dele, nós devemos zelar pelos bons costumes, pela tradição que nós recebemos dos nossos pais, como a palavra fala, não removais os limites antigos dos vossos pais. E se alguém tiver alguma contestação, se os irmãos na congregação tiver mais alguma contestação, os irmãos podem chegar e dizer que isso aí é a tradição da nossa igreja e quem não tiver satisfeito que pode sair. Aí eu olhei, né? Aí eu falei assim, então é o seguinte, o Sal tá botando aqui, tudo que eu falei caiu por terra. Então, aí o que eu falei para eles? Eu falei, tudo bem, eu entendo o posicionamento do senhor, só que eu vou pedir aqui na frente dos senhores, que são a diretoria da igreja, os senhores nunca mais falem naquele púlpito que esta igreja, que tem o lema, né, Assembleia de Deus tal, a igreja que ama a palavra, a igreja fundada na palavra, vocês nunca mais falem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, porque vocês vão estar mentindo. E se eu estiver no culto, eu vou dizer que é mentira, porque é mentira que vocês têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. Meu Deus! Aí eles olharam assim, falaram, mas nós temos o nosso estatuto. Eu falei, pois é, vocês têm aí todo o direito de ter estatuto, regimento interno, mas aqui está um exemplo de que o que vale é o que a igreja já estabeleceu. Então, é um sistema católico também, que tem a sua tradição, e nunca mais bradem naquele púlpito que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E eu até fui sincero, eu falei assim, ó, se bem que vocês não falam muito isso, não, são poucos aí dos senhores que afirmam essa frase, que eu já vi. Eu creio que a maioria nem sabe o que é isso. Mas não fale nunca mais isso aqui, que essa Assembleia de Deus, a Bíblia é a única regra de fé e prática, porque isso é mentira. O que define aqui é o que a diretoria da igreja quer que seja. E é isso. É o que acontece. Professor, existe uma questão também, um caminho que eles seguem também. Primeiro a questão do caminho. Existe um caminho que eles dizem, cada um tem uma interpretação. Uhum. Isso é uma questão teológica. Eles, para o indulto, para a pessoa ignorante, ele sempre fala isso. Isso é uma questão teológica. Isso é o teu entendimento. É teológica, né? Qual questão bíblica que não é teológica? Não tem. Exatamente. Isso. Então eles falam, não, isso aí é uma questão teológica. Isso aí é o que esse professor Hilton aí que você conheceu falou. Mas existem outros que pensam diferente. Tudo bem. O que o professor acha disso, dessa fala maliciosa, tá? E outra coisa, professor, tem que se ter muito amor a Cristo e ser uma pessoa muito resolvida em Cristo para você chegar para uma pessoa e dizer que ela está comendo um maná estragado e que aquele maná vai levar sofrimento, julgo, dores para ela, e ela entender, mas não querer ouvir. Acho que tem um texto que Jesus fala assim, ó, bate os pés e não volta mais, não sei, tem um texto que Jesus fala assim. Jesus tinha esse conhecimento, essa tranquilidade, entendeu? Às vezes eu já vivi situação que eu fiquei indignado, mas o Espírito Santo está me... Eu estava falando com o Márcio, ele está me dando mais uma maturidade de eu olhar e falar, poxa, eu vou fazer o quê? A pessoa quer ficar na lama, a pessoa quer ficar na obscuridade, na ignorância. A minha parte eu fiz. O que o professor acha dessas duas questões? A primeira questão, Isaías, é uma questão que ela é muito ligada a uma questão filosófica, né? Uma questão do debate, que é a seguinte: existe uma argumentação no debate que é a seguinte: eu estou debatendo contigo, eu já não tenho mais argumentos para vencer você. Você já convenceu que o que você está falando é o correto. Para onde que eu vou partir? Para a agressão, né? Então, como que é o nome do argumento? É chamado de argumentum ad hominem, ou seja, eu vou agredir o homem. Eu vou falar contra o homem, contra a pessoa do Isaías e não contra o argumento de Isaías, porque eu já não tenho mais como vencer o argumento de Isaías. Então, eu vou partir para essa questão aí, como que é o desmerecimento deles. É falar que algo é da teologia, como se a teologia fosse algo contrário à fé.
Só que qualquer coisa que eu falar dentro da palavra de Deus, se eu falar sobre Deus, eu já estou fazendo teologia. Se eu falar assim, quem é o seu Deus? Você falar para mim, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa declaração já é uma declaração teológica. Você já está Isso. fazendo... Né? Quando eu falar igreja é o corpo de Cristo, isso é teologia. Às vezes só não é nos termos consagrados da teologia, sistemática, bíblica, pastoral, dogmática, mas é teologia. Tudo que eu falo acerca da revelação de Deus, né? Porque teologia não é um estudo sobre Deus. Eu não consigo estudar Deus. Deus não é algo a ser estudado. Mas o que a gente faz na teologia é aquilo que é revelado acerca de Deus, a gente se debruça em cima disso para, através das nossas capacidades humanas, compreender até o máximo que a gente pode, né? Então, tudo que for falado na igreja é teológico, porque eu estou pregando um texto da Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, já tem um argumento teológico. E tudo que eu faço é interpretação. Eu vou estar aqui pregando para vocês algo que eu entendi do texto. É o que a gente está fazendo aqui. Foi lido um texto, a gente está interpretando esse texto. Essa interpretação já é algo teológico, porque eu só interpreto a partir daquilo que eu conheço. Exatamente. Isso aí acontece. Agora, o segundo ponto que você disse é exatamente aquilo que a gente comentou aqui. É difícil você ter um regramento. Por quê? Porque cada relacionamento é diferente. Então, de fato, você pode ver que teve pessoas que Jesus, diante delas, ele se calou. Outras pessoas, Jesus já conversou mais. Então, essa idade é difícil. Tem pessoas que querem botar uma regra. Por exemplo, tinha um pastor que ele falava assim para mim. Ele falava assim, eu vejo, meu filho, que você é muito aguerrido na defesa da Bíblia, defesa da fé e tal, e eu vou falar uma coisa para você, eu também já fui assim no passado. Eu cheguei em lugar nenhum. Você vai perder amigos, você vai perder até familiares, você vai perder um monte de gente por você se dedicar nesse ponto. Então, eu te dou um conselho. Não seja assim. Aí ele usou essa frase que você comentou, que dá vontade de fazer. Ele falou assim, ó, as pessoas, elas querem o engano, deixa elas seguirem o engano delas. No primeiro momento, eu ouvi isso aí e falei, meu Deus, esse homem, ao invés de me incentivar, ele está... Homem sem amor, homem sem amor. Depois que muito tempo passou, eu entendo o que ele quer dizer. Eu posso até não fazer isso hoje, mas eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo. E vou ser sincero para você, tem vezes que dá muita vontade de fazer isso. Você chegar e falar assim, eu não vou ensinar mais ninguém. Quem quiser que venha até a mim, quem quiser saber alguma coisa, que venha. Eu não vou mais atrás das pessoas, que nem aquele caso que aconteceu na sua casa lá. Isso. Né? Quando você se vê, você já está ali já defendendo a fé. Não tem como. Mas se alguns outros ambientes, o que as pessoas fazem? Elas falam, não, eu vim aqui fazer... Eu viro um profissional da fé. O que eu vim fazer? Eu vim falar isso aqui, pronto. Pronto, é isso que eu faço. Aí você vai cair nessa questão. Então, Isaías, eu vejo que é uma coisa muito individual. Depende muito da ação do Senhor. Às vezes, aquela pessoa que está ali naquela dureza é uma dureza que é um obstáculo espiritual. E conforme você vai falando da palavra, aquilo é quebrado. Outra é ruim mesmo, que ela não quer. E ali é para não jogar pérola aos porcos. Então, assim, para cada situação, a gente tem que estar na dependência do Espírito Santo mesmo. Ó, tem um exemplo, o Abu Shaim, ele tem um exemplo muito bonito disso, o pastor Antônio Abu Shaim. Uhum. Ele foi chamado para ir na casa de um cara que era muito rico lá em Londrina. Um cara muito culto, muito rico. Aí ele falou, chama aquele pastor lá. Aí conseguiram um horário lá, chamaram o Abu Shaim para ir na casa dele. Aí eu disse que o Abu Shaim daquele jeito, o Abu Shaim não é muito espiritual, né? Ele chegou lá, já não chegou falando não, ficou quietinho, aí o homem começou, não, porque começou a falar, dar uma aula para Abu Shaim de filosofia. Falou, acho que até já contei para os irmãos isso, né? Falou. Aí, quando o homem cansou de falar, o homem parou, aí olhou para o Antônio Abu Shaim, esperando ele falar, ele falou assim, mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Citou João 1,12. Aí depois, foi a mesma coisa, segunda vez, o cara falou, começou a citar lá os textos que ele conhecia e tal. Aí, quando interrompeu, o Abu Shaim falou de novo esse verso. Terceira vez, foi a mesma coisa, o cara ficou falando, o Abu Shaim só ouvindo.
Aí quando o homem parou, na terceira vez ele falou esse versículo. Aí diz que quando ele falou esse versículo pela terceira vez, o homem caiu ajoelhado no chão, querendo Jesus como Senhor e Salvador. Meu Mas Deus. como é que ele teve esse discernimento? Porque ele era um homem do Espírito. Isso não é uma regra. Você pode fazer essa mesma regra em outro local e não acontecer nada. É tremendo, Wilton, tremendo. Gente, então, eu creio que exploramos bastante esse assunto. Já são 10h08. Não tem alguém tem alguma pergunta a mais? Se não, vamos terminar. Irmã Patrícia, por favor, ela e o Will. A Patrícia é benção. Sim, gente, a paz do Senhor para A todos. paz. Eu já tocou no assunto, eu participei de uma igreja, que agora eu estou em uma outra, por todo um sistema que teve também lá. Eu não gosto de trocar de igreja, mas eu sei que a gente tem que congregar. A nossa igreja começa dentro da nossa casa, né? Mas eu estava em uma antes que quem quisesse sair, saía embaixo de palavra de maldição. Era Eita. amaldiçoado se sair. Tá? Pode sair, mas não está saindo abençoado, está saindo amaldiçoado. E todo mundo teve que ser dessa igreja. Aí, uma vez houve um mover de eu sair, né? Aí eu saí um pouquinho assim, temorosa, mas ela não está ficando muito lá, pastora. Aí eu Sim. saí, mas aí um dia desse eu encontrei com ela, ela foi e falou comigo: você saiu debaixo da bênção, você saiu direitinho. Mas teve muitas que saíram amaldiçoadas. Eu ficava assim, meu Deus, que coisa é essa? E tinha gente até com medo de sair. Aí eu falei, gente, nunca vi um negócio desse. Aí dali foi desencantando, sabe? Sim. E outra coisa é a parte financeira. Nós sabemos que Jesus cura, com certeza. Já fez tanta coisa nas nossas vidas, mas tem coisas também que é para os médicos fazer e tem que ter Uhum. dinheiro. Sim. Porque aqui onde eu trabalho mesmo ela fala que dinheiro é tudo. Eu falei, não é. Dinheiro é tudo. O que você pode fazer sem dinheiro? Você Uhum. pode comer com dinheiro? Eu falei, não, a gente tem que ter o dinheiro para a gente começar a se alimentar, mas não é tudo, não é o nosso Deus, porque não é, a gente não tem que adorar o dinheiro. A gente tem que Isso. adorar a Deus, Deus que nos dá saúde. Não, olha só, quando eu dou gorjeta, como é que as pessoas ficam diferentes? Observa só. Aí eu fiquei olhando e falei, realmente, os porteiros vêm logo correndo para ajudar a gente quando a gente desce para ir para o médico. Eu falei, meu Deus. Mas tem caso, por exemplo, eu estou com uma irmã da igreja que está internada há 2 meses, esperando uma cirurgia no coração. E Sim. até agora nada. Ela já está ficando já deprimida, né? Que o hospital não é bom, né? Aí Sim. eu fiquei pensando assim, nossa, Deus pode curar ela, mas também Deus quer usar os médicos também. E o Sim. dinheiro, e essa hora se tivesse o dinheiro? Não ia fazer essa cirurgia nela? A cirurgia nela para saber que tá 8 mil. Aí eu falei lá com a igreja, falei, por que a gente não se reúne, gente? O que está esperando? A gente Isso se aí. reúne, a gente se Como se reúne. fosse, como se Aí fosse um para comprar um ar-condicionado, irmã Patrícia. Como se fosse para comprar um ar-condicionado, né? Porque faz campanha para um monte de coisa, porque não faz para pagar uma cirurgia para uma irmã querida que tanto trabalhou para Deus. Aí eu meu esposo levantou esse Auê lá, agora está um bafafá lá. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós tivemos que falar, porque é um pede de dinheiro para Certo? as pessoas estão lá, e depois com a carência de um negócio tão importante desse, não pode se unir para pagar uma cirurgia de uma irmã? É isso aí. Não precisa nem pedir o dinheiro para Deus, o dinheiro já está lá já. Já, já tá mesmo. Ah, Nem, vai lá, não? O dinheiro tá, vocês já foram na fonte, já foram no X da questão. O dinheiro já está lá. É só o pessoal abrir mão, é, reunir, fazer que essa cirurgia vai acontecer. É isso é, mesmo. E porque se, irmã Patrícia, desculpa te cortar, e se ah, você e teu marido ah, começar, ó, eu vou dar 100 aqui, meu marido vai dar 100, já tem 200. Eu começar a passar uma lista na igreja, dependendo do líder, a maioria dos líderes vai te excluir, é verdade. porque não está debaixo da autoridade dele. Ele que tem que... É mole, como se você estivesse fazendo uma relação para vender maconha dentro da É, igreja.
É É um algo assim absurdo. E essa Coisa que questão que você colocou é muito interessante, por quê? A gente acredita que Deus cura, né? Sim, Mas, sim. mas se Jesus ele curar todas as enfermidades das pessoas, vamos pensar, vamos orar para Jesus curar tudo. Ele vai causar um colapso nesse mundo. Concorda É, comigo? Por quê? concordo. Vai ser um monte de gente mandada embora. Vai mandar embora médico, fisioterapeuta, limpador lá do hospital, segurança do hospital. Um monte de gente vai perder casa, vai ser demitido por quê? Porque Jesus curou todo mundo, não precisa ter médico mais. E ele mesmo disse que os doentes precisam de médicos, né? Foi uma forma que Deus estabeleceu, né? O pastor Fanini dizia que os médicos são as mãos de Deus aqui na terra para curar as pessoas. Então, se eu falar assim, Jesus cura, cura. Ele pode curar todo mundo? Pode. A gente tem que olhar, ele fez isso na época dele, quando ele estava encarnado? Não, não fez. Agora, vamos dizer, ele vai fazer agora, tá bom, vamos entrar em todos os hospitais, começar a orar para Jesus curar todo mundo. Acabou. Ninguém mais tem enfermidade. Você acabou com a profissão, com o serviço, com a vida de muita gente. Verdade. É um colapso que vai fazer no mundo todo. As empresas de maquinária, de Tudo, raio-x, tudo. tudo. Faculdade, medicina, vai acabar tudo. Igual a pergunta que tem aí, por que aquele sacerdote fariseu ficou revoltado com Jesus curando? Por quê, será? Acabou ali com a interpretação que ele tinha da lei, né? É É, fácil enganar as pessoas. O evangelho, por que que ele escandaliza? Porque o evangelho liberta. A é, religião que fazer aprisionar pelo medo, que nem a irmã falou. A pessoa falou, oh, quem sair daqui vai sair debaixo de maldição. Faz uma é. coisa que é mentira, mas tem gente que, como não conhece a palavra, fala, meu Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquela mulher é usada por Deus. O que E ela vai falou é acontecer. verdade. A pessoa fica escrava. Então a religião tem que usar o medo. Por isso que quando Jesus trouxe a libertação, o que causou espanto? Porque aquela mulher estava ali encurvada, ela tinha a sinagoga como uma muleta da vida dela. Aí Jesus vai lá e liberta aquela mulher. E agora? Ele não foi a sinagoga que libertou, foi É. Jesus. Por que a sinagoga funciona, então? Para nada. Ela estava liberta da religião. É religiosidade. Exato. Ô, Amém, Isaías, irmã quem está Patrícia? conectando o áudio aí, Isaías? A pessoa que está conectando o áudio, acho que ficou muito tempo aí, né? É a Jaciara, mas ela deve estar ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá. É a Jaciara, irmã da irmã Jacira. Ah, legal, legal. Então, eu gostaria de agradecer a todos e todas por mais essa noite aqui, para a glória de Deus. Foi muito bom, muito gostoso. Nosso irmão Saulo já caiu também. Agradecer a todos que perguntaram, a participação de todos, irmão Éder, que possamos estar ligados em Cristo e não nos deixar sermos aprisionados por nada, porque somos livres em Cristo. Agradecer em especial ao professor, a irmã Sheila, que está também quietinha aí, tá bom? Que nós possamos estarmos sempre em Cristo. Vamos orar. Senhor, Amém. te agradeço, papai, pela vida do professor Wilton. Continua abençoando o teu servo, Senhor, dando graça, Amém, Jesus. usando da tua misericórdia com a vida do teu servo, dando saúde, Senhor, resolvendo as suas questões, Senhor. Que a tua igreja possa continuar abençoando o teu servo. Jesus, abençoa a vida dele, a vida de todos que compõem esse grupo, Senhor. Que ele possa continuar sendo esse canal de bênção para nossas vidas, esse homem que vive a tua palavra, que prolifera a tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado por tu ter criado e fortalecido e amadurecido a vida do professor Wilton. Aleluia, muito obrigado pela vida de todos que participaram dessa reunião. Eu te agradeço, Jesus, por tudo. Muito obrigado. Dê-nos uma noite abençoada, em nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, beijo no coração de todos. Ei. A irmã Patrícia, dá um beijo no maridão aí, hein? Fala que ele fez falta hoje. Amém. Eu vou falar com ele. Tá bom, paz.